ficamos bem informados sobre o que está acontecendo no mundo e agora a gente vai ficar bem informado sobre um assunto importante. A gente sempre vê alguma alteração nessas áreas e quem vai esclarecer as nossas dúvidas hoje sobre guarda compartilhada é a doutora Cleison Borges, que é advogada de direito da família e esclarece as nossas dúvidas. Portanto, tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Obrigada pelo convite. Prazer recebê-la aqui novamente, viu? Igualmente. Doutora, muitas perguntas sempre sobre esse tema. Eu sei que a senhora já veio aqui várias vezes nos atualizar e nunca dá tempo de falar tudo. É verdade. Mas como sempre tem pessoas nos assistindo pela primeira vez com dúvidas, eu posso começar te perguntando para explicar o que é a guarda compartilhada, por favor? A guarda compartilhada, ela veio para evitar que várias crianças sejam órfãos de pais vivos. O que acontece? Muitas vezes os casais se separam, se divorciam, ou até companheiros, não precisa ser casados. Companheiros têm a sua união estável e depois acontece a dissolução. E dessa união, desse casamento, tiveram filhos. E aí na hora de resolver, como é que fica? Geralmente, os filhos, os adolescentes e crianças ficam com a mãe. Só que o que estava acontecendo? Muita reclamação de que o pai não está podendo ter acesso à criança, não pode ver, não pode visitar. No dia da visita, a criança tem um aniversário, a mãe marcou um médico. Logo no sábado, que é o dia do pai ir buscar a criança. Ou vice-versa, né? Nem sempre, mas é que a maioria da guarda unilateral fica com a genitora, que é a mãe da criança. E o que vem acontecendo, que é a alienação parental. O que vem a ser alienação parental? Ela vem a ser a desqualificação do outro genitor que não obteve a guarda da criança. E aí, aquele genitor que obteve a guarda da criança, ele tem um poder familiar e ele tem um poder psicológico também maior em cima da criança. O que acontece? Muitos pais reclamam que não pode ver a criança. Quando vê a criança vem com um sentimento de raiva, de revolta, as conversas diferenciadas. Por exemplo, assim, pai, por que você não veio me ver no dia do meu aniversário? O pai ligou no dia do aniversário para ver a criança, às vezes até para saber se pode participar, alguma coisa assim. Só que a mãe simplesmente, já tem casos de que a mãe falou, olha, tá dormindo, tá tomando banho. E não passa o recado para a criança. Então, isso é uma forma de alienação parental também. Você está evitando do que seu filho ou sua filha tenham contato com o genitor. E aí a guarda compartilhada, ela veio para evitar isso, para ambos os pais terem um poder familiar sobre a criança ou adolescente. Porque com a guarda unilateral, quem detém o poder familiar e as principais decisões é aquele genitor que ficou com a guarda unilateral. Então, a gente pode entender mais ou menos, doutora, que a ideia é preservar o direito desse filho de ter contato com os dois, independente do que aconteceu. Porque a gente sempre retoma essa questão, doutora, que eu acho muito importante da gente falar. Quando há uma separação, geralmente alguém fica chateado ou magoado. E não é difícil a gente ver casos em que a criança torna-se massa de manobra entre esse casal que não é mais um casal. Então, de repente, é compreensível que essa ex-esposa, de repente, esteja magoada porque o marido deixou ela e tá morando com a amante. Pronto, acabou. A mulher tá magoada por isso. Mas isso não tem nada a ver com a criança. Não é porque ele foi um péssimo marido que ele vai ser um péssimo pai. E daí a mãe, proposital ou às vezes quase inconscientemente, começa a trabalhar na cabeça da criança. Tá vendo? Seu pai não gosta da gente. Seu pai tá morando com outra, vai ter outro filho agora. São questões assim, não são, doutora? São, e eu digo assim que não é propositalmente. Geralmente é proposital. Geralmente é. Até porque no relacionamento, geralmente um está sendo rejeitado. Ninguém gosta de ser rejeitado. O que eu sempre falo, adultos se tratem, entendeu? Para não perturbar a mente, a cabeça da criança e do adolescente. Por quê?
esse ser pequeno que está em formação, ele é totalmente dependente do pai e da mãe, que são as pessoas que ele mais ama. Então a questão é a seguinte, de uma maneira ou de outra, essa criança vai ficar afetada psicologicamente e vai ser um adulto com problemas no futuro. Um adulto com problemas que, de repente, podem ser problemas graves ou não. De repente pode ser um problema que ele não tem estabilidade emocional, uma estabilidade num relacionamento. Ele não consegue se fixar num relacionamento. Namora, tá com uma pessoa 6 meses, daqui mais 6 meses outra, entendeu? Acaba, às vezes, até se tornando antissocial. Ou ele pode desenvolver outros problemas psicológicos que, aparentemente, não dá para perceber. E podem ser mais graves que vão aparecer no futuro. Lá na frente, né? Lá na frente. Doutora, lógico que eu vou perguntar exatamente como funciona a guarda compartilhada já já. Você pode mandar sua pergunta, a fanpage já está aberta aqui, facebook.com/nossopgm. Eu estou aqui com o celular. Você vai lá em box, tá? Para poder esclarecer a sua dúvida. Mas, doutora, outro caso que também não é muito difícil de acontecer, se em contrapartida, pensando que a maioria das crianças fica com a mãe, muitas vezes o pai tem dificuldade para acessar essa criança, em outros momentos também a gente vê situações em que o pai não quer mesmo ter acesso a essa criança, e o que também é um direito da criança. Às vezes a mãe liga, a mãe tenta. Eu estava conversando esses dias com uma mãe que me contava que no dia do aniversário, ela adiou a festa para outra semana, para ele poder passar o dia do aniversário com o pai. E eles ficaram no metrô esperando o pai chegar, porque o acordo era pegar no meio do caminho, 2 horas e meia esperando, esse pai não apareceu, esse pai não atendeu a ligação e essa criança volta frustrada. Nesse caso, a guarda compartilhada pode também ser imposta? Se o pai não quiser ou a mãe não quiser, essa guarda compartilhada, ela pode não acontecer? Explica isso pra gente, doutora. A guarda compartilhada, se um dos dois abre mão, ela não vai acontecer. Tá? Geralmente o que acontece? Os dois querem. Um quer mais que o outro, sempre assim. Aí tem a briga, porque antes era o seguinte, se houvesse conflito, não teria guarda compartilhada. Agora não, mesmo havendo conflito, é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, hoje, no nosso ordenamento jurídico, é a guarda preferencial. Já é que o que antes era automático, praticamente, ficar com a mãe, exceto algumas exceções. Hoje não. Ela era unilateral, hoje já é o contrário. Não, hoje é o contrário. Os dois ficam com a criança. Hoje já... Casal se divorciou, se separou, preferencialmente já vai ser a guarda compartilhada, que o juiz vai falar. Agora, se um dos dois genitores abrir mão, aí sim, o pai fala assim, olha, eu não tenho condições financeira, né? Psicológica, emocional, tudo, eu vou abrir mão para a genitora, para a mãe, ou às vezes, não é obrigada a ser a mãe, às vezes pode ser a avó, uma tia. Entendeu? Às vezes a criança não tem mais a mãe, não tem mais o pai, então é o responsável pela criança. Então é assim, se um dos dois abrir mão, aí a guarda vai para aquele que aceitou. Se caso os dois queiram a guarda, como eu falei, é preferencial a guarda compartilhada. Abriu mão, aí fica com a mãe ou com o pai, não abriu, vai ser guarda compartilhada. Doutora, só para a gente poder compreender, eu quero entender como é que funciona a pensão, se existe em guarda compartilhada, mas um passo antes eu queria entender. Houve a separação. É necessário expressamente entrar na justiça para concretizar uma guarda compartilhada ou isso não é necessário? Explica pra gente como funciona. Vamos imaginar um casal maduro que consegue entender? Eu sei que são raras as exceções, mas podem acontecer, um casal civilizado. Um casal civilizado que sabe o que é melhor pra criança, estão ali morando em bairros próximos. Pode ser natural essa guarda compartilhada ou ela tem que ser oficializada? Como é que isso funciona? Então, Jaqueline, foi muito bom que você falou. Vai depender do casal. Geralmente, ingressa no judiciário com a ação devido a conflito. Porque não estão se entendendo. Se não está se entendendo, o juiz vai ter que decidir. Eu digo, uma terceira pessoa vai ter que decidir o seu problema. Você não conseguiu resolver com o seu cônjuge, com o seu ex-companheiro, então uma terceira pessoa, que no caso é o juiz, na forma, que vai resolver. Então, assim, você pode, digamos, se divorciar e um ótimo relacionamento com o seu ex-cônjuge e sempre pensando no melhor interesse da criança. Olha, vamos preservar, né, os nossos problemas, a gente resolve entre nós dois. Não vamos trazer isso para as crianças. E não precisa, entendeu? Mas desde que não tenha conflito, não tenha briga.
Havendo briga, doutora, é preciso 2 advogados? Como é que é essa questão para poder entrar na justiça e decidir, portanto, pela guarda compartilhada? Olha, geralmente é assim, se amigavelmente, um advogado resolve tudo, porque esse advogado vai responder por ambas as partes. Agora, buscando o benefício da criança e não de um ou de outro, Isso. Né? Agora, se é briga, é claro que tudo que o outro falar, eu vou ficar desconfiada. Eu vou falar, nossa, eu acho que tá querendo me passar a perna. Não, eu não confio no seu advogado porque foi você que contratou. Geralmente é assim. E o advogado, ele tá lá, pelo menos o advogado que está acostumado na área de família, que atua, ele sempre vai procurar preservar o melhor interesse da criança. E todo advogado de direito de família que eu conheço, eles sempre, primeiramente, eles buscam a conciliação, a mediação. Então, assim, a gente sempre procura conversar com os cônjuges, os pais antes, olha, explicar tudo direitinho. Mas, às vezes, tem um que não quer entender, ou se faz que não entende. E aí fala, olha, eu não confio, eu acho que tem alguma coisa por trás disso tudo. Então, se realmente o conflito está instaurado, eu falo, olha, então é melhor procurar um advogado da sua confiança, que você se sinta à vontade, para depois não falar, nossa, eu fui enganado, eu assinei confiando. Doutora, eu tenho que ir para o intervalo. Eu vou deixar, acho que 3 questões para a gente finalizar no bloco anterior que são muito importantes. Uma pergunta que eu tenho é, tá havendo uma briga por questão de bens, por questões financeiras entre o casal. São situações diferentes, quando a gente entra com processo, são processos diferentes, o da guarda da criança e o dos bens do casal, queria entender isso. Depois eu acho importante a gente entender se na guarda compartilhada existe pensão alimentícia e, para finalizar, quantos dias a criança fica com cada um, como é que funciona isso, tem que ter quarto nas 2 casas. Vou deixar essas questões para o próximo bloco, tá bom? Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta, hoje com a doutora Cleissan, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre pensão, sobre guarda compartilhada. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre pensão. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta, daqui a pouquinho tem artesanato, tem mais bate-papo, mas agora a gente conclui com a doutora Cleissan Borges, que está aqui esclarecendo as nossas dúvidas sobre guarda compartilhada. Doutora, eu vou refazer algumas perguntas do bloco anterior e uma delas é, caso o casal que está se separando esteja com um problema na partilha, na divisão dos bens, a pergunta é, as ações são conjuntas quando a gente pensa na guarda da criança e nessa questão da partilha dos bens, ou são ações separadas? Então, Jaqueline, eu aconselho que seja ações autônomas. Você entra... Uma independente da outra. Uma independente da outra. Você entra com a ação de divórcio e lá você já discute, se caso for alimentos para a genitora ou para o genitor, e a divisão dos bens do casal. Na outra ação, você entra com a ação de guarda, né? E lá você também já pode definir como é que vai ficar os alimentos ou não, se vai ter alimentos ou não para a criança. Falando em alimentos ou não, aí eu fico com essa dúvida. Pensando na guarda compartilhada, que a criança talvez fique tempos equiparados nas 2 casas, existe pensão alimentícia nesse caso? Como funciona, doutora? Existe pensão alimentícia, até porque a questão é o seguinte, digamos que a criança na verdade, é direito de convívio, porque na guarda unilateral era regulamentação de visitas, então o pai, o genitor, ele vai passar a ter o direito de convívio com a criança. Então, ele vai ter mais tempo. E aí, o casal, ele pode se organizar da melhor maneira possível e a rotina para a criança. Digamos que o casal combine que vai ser uma semana na casa de um e uma semana na casa de outro. Sim, mas a criança, ela tem as despesas. Ela vai estar na sua casa, o pai não vai ligar para a mãe para falar, olha, tem que comprar leite, pão, material de higiene, essas coisas. Não, cada um vai arcar. Só que, digamos que a criança estude numa escola particular. Digamos que a criança tenha um plano de saúde. Alguém vai estar responsável por pagar isso, certo? Alguém, quando eu digo pagar, ambos. É ir lá e pagar de fato. Isso. Então, por exemplo, se for meio a meio, o outro deposita, tem que fazer um acordo para isso, né? Isso, tem que ter uns alimentos. Por exemplo, se a mãe ficar responsável por pagar o plano de saúde e a escola, eu oriento que seja feito o depósito na conta da mãe. Só que isso tem que estar tudo juridicamente, tá? Tudo no processo. Tudo no processo, no acordo ou na sentença. Existe alimentos, muitos pensam, doutora, eu vou pedir a guarda compartilhada porque assim eu não preciso pagar pensão pro meu filho. Não.
Essa questão não existe. Você vai continuar pagando. O que pode acontecer é reduzir esse valor, tá? Porque como você vai passar um tempo maior com seu filho, evidentemente que você vai ter maiores gastos. Mas o colégio, um curso de karatê, uma natação, essas coisas, isso aí não independe de com quem a criança está. Ela vai continuar tendo esses direitos. Um dos dois vai ter, os dois vão ter que pagar, não é um dos dois. Um dos dois pode se tornar o responsável por ir lá e efetuar o pagamento, né? Isso, o responsável financeiro. Mas o dinheiro para que essas contas sejam pagas tem que vir dos dois. O direito é dos dois. Outra coisa muito importante mencionar, até para os colegas advogados que possam estar assistindo, ou os futuros pais que estão se divorciando e vai se deparar com essa situação, na guarda compartilhada tem que fixar o domicílio da criança. Tá? Tipo assim, a criança tem duas casas. É isso que eu queria entender. Como é que vai funcionar isso, doutora? Guarda compartilhada, como funciona na prática? Porque às vezes a gente sabe que com o trânsito, por exemplo, de São Paulo, embora a gente esteja indo aí para o Brasil inteiro, às vezes, para você atravessar 2, 3 bairros, você pode demorar quase 1 hora. Essa dinâmica às vezes não dá certo todo dia. Explica pra gente. Juridicamente, a guarda compartilhada, a criança tem que ter fixado um domicílio. Esse domicílio pode ser do pai ou da mãe. Eu aconselho que fixe. Até porque, se eu futuramente quero entrar com uma ação revisional de alimentos, tem que ter o domicílio. E para você ingressar com a ação, é o domicílio do menor e do adolescente. Então, se não ficar fixado esse domicílio na guarda, fica difícil. Então, mesmo a criança tendo duas casas, ela tem que ter o domicílio fixado, tá? No processo. Como funciona? Vai depender muito da maturidade, da conversa dos pais. Se os pais se separaram amigavelmente, eles podem resolver isso da maneira que achar melhor com a criança. Caso foi um conflito, então o juiz que decidiu. Uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Doutora, pra gente só... Tem algumas perguntas ainda, mas eu tô caminhando para finalizar. Nas datas especiais, Natal, Ano Novo, aniversário da criança, correm acordos como na guarda unilateral? Como é que funciona isso? Olha, funciona da seguinte maneira. Como a maioria não é amigável, é conflito, tem que estar tudo decidido na sentença. Tem que estar tudo decidido. Tipo, um ano com um, outro ano com outro, alguma coisa assim. Isso, mas... Passou Natal com um, Ano Novo com outro. Tecnicamente falando, porque se excepcionalmente a avó veio da Bahia para ficar com a criança e a família no Rio de Janeiro, não dá para trocar? Bom é que os pais consigam fazer isso, então, né? O papel é que na falta do bom senso, você vai seguir a sentença. Que lá vai estar tudo explicado. Dia dos pais com os pais, dia das mães com as mães, Natal com Ano Novo, férias, vai estar tudo explicado. Nada impede de que o casal possa amadurecer e volte a ter um relacionamento amigável e mude tudo aquilo. E o juiz não precisa saber. Tem que encerrar, doutora. Uma das últimas perguntas. A Natália Matos quer saber como é que faz quando o pai e mãe moram em estados diferentes. Olha, aí é complicado. Eu vou falar pra você, já vi guarda compartilhada de pais que moram em estados diferentes. Só que é muito complicado. Geralmente, o que acontece? A mãe tá morando aqui e ela resolveu se mudar. Se ela não tiver um motivo que justifique isso, ela resolveu se mudar até para evitar o contato da criança com o pai. E o pai vai entrar na justiça e de repente consegue a guarda compartilhada. Se a mãe tiver um poder maior aquisitivo, ela vai pagar essa passagem para o pai poder ir lá ver mais o filho, porque fica meio que impossibilitado passar 15 dias com e o colégio. Não tem como, porque como é que a criança vai estudar 15 dias em São Paulo, 15 dias em Mato Grosso? Não tem como. Então, essa guarda compartilhada aí é meio que só nome, porque na verdade isso não é guarda compartilhada, isso é uma guarda unilateral. Agora, pode ser o seguinte, vamos compensar essa guarda, vamos colocar lá guarda compartilhada, mas então vou fazer o seguinte, já que eu fico o ano todo longe do meu filho, as férias... Ele fica inteiro comigo. Isso, as férias que eram para ser divididas 15 em 15, as férias do meio do ano comigo, as férias de dezembro até final de janeiro comigo, entendeu? Aí você vai fazer uma compensação.
Doutora, tem uma pessoa com uma pergunta aqui muito importante, que é o Josiel. Só para a gente poder concluir, eu acho interessante. No caso, a pergunta é, se o pai da criança tem condutas que não são bacanas, ele bebe muito, ou enfim, aqui ele está falando de beber, mas eu posso falar de usar drogas e outras coisas. A mãe, estou dando exemplo da mãe, poderia ser o contrário, né? Ela pode pedir de volta a guarda unilateral se ela começa a ver esses problemas de conduta do pai e fica preocupada da criança ficar lá? Para a gente finalizar, doutora. Ela deve pedir de volta, porque a questão é o seguinte, a guarda está com o pai, um exemplo, né, unilateral, e a mãe observa que de repente ele está se entregando ao vício, à bebida. Mesmo ela não tendo a guarda, ela tem o poder de fiscalizar, e se ela está percebendo que o filho está sendo ameaçado, a integridade física da criança, ela é corresponsável, então ela tem o dever de pedir a mudança da guarda, só que ela vai ter que provar isso, né? Aí, enfim, vão entrar testemunhas e outras coisas. Isso. Eu tenho quanto tempo, Walter? Eu tenho que encerrar já, diretor? Ai, que pena, tá bom, vai. Doutora, a senhora vai ter que voltar mais vezes, porque como sempre a gente não consegue encerrar o assunto, mas a gente continua esse bate-papo em breve. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu espero ter esclarecido várias dúvidas e estamos aí. Com certeza, muito obrigada, Obrigada viu? a você. Chegaram mais perguntas aqui, daqui a pouco a gente encaminha pra doutora, tá? Obrigada pela sua participação. Agora, a gente vai aprender a fazer a peça do dia, então roda o VT.